Uma 5 você daria para a atuação do Flamengo ontem sobre o Atlético Paranaense? O Éboli acompanhou o jogo, o Tim estava no Maracanã e a gente roda aqui os melhores momentos. Olha, pelo primeiro tempo, 5. Pelo segundo tempo, 3. Média 4. Eu acho que os corneteiros de plantão, e corneta faz parte do futebol, tá, gente? Mas ontem recolheram a corneta e tiveram que aplaudir o que fez o Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi muito feliz, na minha opinião, na escalação inicial. Ele vem sendo muito cobrado por tirar o Flamengo da... Não consegue tirar o Flamengo da mesmice, né? Sempre alterações óbvias. E ele surpreendeu ao escalar o Trauco pelo lado esquerdo, no lugar do Everton. Taticamente, o Trauco foi muito bem, deu uma liberdade ao Diego, inclusive para a chegada do Diego à frente, para fazer esse gol aí, belíssimo gol. Em 15 minutos, o Flamengo vencia por 2-0, sufocando o Atlético Paranaense, dono do jogo. O Atlético não conseguia criar, estava com uma saída de bola péssima, o Flamengo tendo controle da partida e poderia ter feito mais, inclusive, no primeiro tempo. O Diego até acertou uma bola na trave, esse foi um chute de longe, se não estou enganado, do Nicão e a defesa aí do Muralha. Mas o Atlético não conseguiu criar e também não achou tanto assim a marcação. Aí o chute do Diego, que acerta ali a junção, né, entre a trave e o travessão. E o Flamengo se comportou muito bem no primeiro tempo. Fez, na minha opinião, o melhor primeiro tempo desse ano. Juntando com o segundo tempo contra o São Lourenço, que são as duas grandes atuações do Flamengo no ano até agora. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense e o segundo tempo contra o São Lourenço. E o que mudou no segundo tempo, Tim Vickery? Eu acho que a gente está falando de um jogo com duas duplas de zaga lenta. Então, o campo fica enorme, fica muito grande o campo. Então, eu acho que fica difícil manter aquela pressão de Flamengo no primeiro tempo. Primeiro porque estava feliz com o Atlético tocando a bola. Saída de Diego foi fundamental, porque como o Éboli frisou, mudança que o Zé Ricardo fez ontem, Trauco, eu já tinha visto ele jogar de volante em futebol peruano ano passado, sabia que ele tinha um belo lançamento dele para o gol de Guerreiro. Trauco por um lado, Gabriel trabalhando muito pelo outro lado, porque forte de Atlético fez gols nos dois jogos anteriores, na Libertadores, com lançamentos longos em diagonal para laterais ofensivos. Então, Trauco por um lado, Gabriel por outro lado, para tapar aquele espaço. Em compensação, você teve mais proximidade entre Diego e Guerreiro, que funcionou muito bem, especialmente no primeiro tempo. Guerreiro é especial, porque se joga para ele, ele segura a bola, ele dá a plataforma para quem vem do trás. Com a saída de Diego, o Flamengo perdeu bastante em elaboração, mas depois... Entrou o menino Matheus Sávio, que não tem o mesmo peso do Diego, inclusive no que diz respeito a chamar a marcação do adversário. Né? Mas ele tinha outro para colocar no lugar do Diego? Ele preferiu não descaracterizar a maneira de jogar. E deu certo, porque o Matheus Sávio ele entrou com uma boa pegada, ele entrou participando do jogo, mas aquela afobação natural da juventude. Eu queria destacar a atuação do Zé Ricardo. Sim, porque ele tinha dois laterais esquerdos no jogo, né? O Trauco e o René. Algum motivo ele encontrou para isso? Não, ele botou o René na lateral esquerda e deslocou o Trauco para o lugar do Everton. O Flamengo não tem, André, um jogador com a mesma capacidade tática do Everton, mas o Trauco ontem se encaixou muito bem nessa função. No primeiro tempo foi uma sacada do treinador? Foi. Sim, porque todo mundo falava que o Flamengo precisava muito do Everton, Isso. ele testou alternativas. Ele saiu do óbvio, e ele vinha sendo cobrado por isso. Zé, sai do óbvio. Ele saiu do óbvio, surpreendeu. Colocou o Cuéllar no lugar do Pará. Sim, Márcio Araújo foi para a lateral direita. Mas é uma alteração que mexe também muito na estrutura do time. Mas sustenta uma boa marcação. O Márcio Araújo, mais uma vez, bem no jogo. Achei que foi muito bem o técnico ontem. Foi muito bem. Porque depois do gol de Atlético Paranaense, o Atlético tinha mais do que meia hora para buscar empate. Eu não lembro grandes oportunidades. Não teve. Então, o jogo ficou mais amarrado no segundo tempo. Acho que foi depois do gol e da saída do Diego, foi o que interessou mais ao Flamengo, dar uma segurada. E o Flamengo controlou o jogo sem a mesma produção de ataque, mas controlou o jogo até o final, sem correr grande susto. O Autori tentou com o Grafite até entrou bem, jogou melhor do que o Eduardo. O Eduardo não foi bem, fez muito pouco.
E o Atlético Paranaense fez um gol numa condição irregular, estava impedido o Nicão. Né? Acho que é importante a gente destacar. Houve impedimento, difícil, mas houve impedimento. E foi só o que o Atlético conseguiu durante todo o segundo tempo. Estava num debate aqui na equipe se dá para afirmar categoricamente que ele estava em impedimento. Se tem um pouco da dúvida, eu sou a favor de dar para... Pela linha, ele está com o joelho à frente, é muito difícil. Que a gente nem vai debater esse lance aqui. Se a gente vai comparar só rapidinho o jogo da Libertadores ontem com os jogos de Liga dos Campeões, especialmente Bayern e Real, é que eu acho que a posição que o futebol brasileiro tem que repensar é a zaga. Esse zagueiro muito lento em cima do goleiro faz muito difícil uma aproximação. 90 minutos com posse da bola. É muito difícil porque as linhas são muito espalhadas. Isso é quase uma obrigação pela lentidão da zaga. Então, quando está pensando em características para determinadas funções, eu acho que precisa formar menos tipos xerifões e mais zagueiros com um pouco de velocidade. E no caso do Flamengo, inclusive, há uma carência específica no clube por bons zagueiros, recentemente, não na história do Flamengo, mas recentemente. E talvez isso explique, com 2 minutos de jogo, o Donati tirou uma bola, num carrinho até banal, e olha como ele é aplaudido pela torcida, ó. Viu a galera. E é um zagueiro lento também. O Flamengo tem 4 zagueiros lentos, né? O Juan, o Donati, o Vaz e o Hever. Mas o Donati tem muito essa coisa da vivência de Libertadores da América, o que pode ser importante. E ontem foi bem, foi um zagueiro seguro. O Autuori conseguiu corrigir uma coisa, até acrescentando no que mudou para o segundo tempo. O Autuori fez uma correção de posicionamento e não deixou mais o Flamengo jogar com tanta liberdade entre as suas linhas de marcação. O Flamengo teve muita liberdade para jogar à frente da área. Concordo, mas ele no segundo tempo já não teve mais isso. Ele não conseguiu fazer o time dele envolver o Flamengo. Aí vem os problemas dos desfalques também, né? Que pesaram demais para que o Atlético fosse ao ataque. E da qualidade dos dois times do Flamengo tem mais qualidade. Mas o Atlético teve muitos desfalques, né? Isso aí pesa. Né? Mas voltando ao Donati, que a gente está falando dessa carência, ele foi avaliado assim, ó, pela imprensa que cobriu o jogo. O Globo deu nota 6,5 para ele, o Lance deu 6,5, o Globoesporte.com 6. O que vocês projetam aí do futuro do Donati? Será que ele vai continuar jogando? Vamos ver Flamengo tendo que buscar o jogo com uma zaga dessas, né? Porque contra um adversário com atacantes rápidos, eu acho que esse zaga aí vai ter problema. Hever teve problema no segundo tempo, quando conseguiu chegar nas costas dele. Teve um desame precioso de ídolo de povo, Márcio Araújo, quando ganha, porque dá para ganhar as costas dele. O Hever é muito lento, né? O Hever, ele tem muitas qualidades. Dentro de grande área, ele é absoluto. Ele, tecnicamente, ele tem virtudes, ele tem um bom passe, Hever. Mas eu acho que a posição mais difícil hoje em dia, talvez, para um brasileiro adaptar ao futebol europeu. O Hever foi 7 anos atrás, ele foi para a Alemanha, Wolfsburg, deu um olhar, não, pode devolver. Né? Eu sei que o maior desastre de jogador brasileiro na Inglaterra é desconhecido para o grande público, até aqui, quanto lá, foi um cara chamado Bruno Vini, que foi como capitão do Sub-20 do Brasil, estava jogando pelo São Paulo. O Tottenham comprou, foi um empréstimo, mas o Tottenham pagou para ter ele. E depois demitiu gente, o departamento de olheiro, demitiu, porque nem estava servindo para as reservas. Os caras falando, ele não sai de lugar. Então, essa coisa de lento xerifão, eu acho que isso está virando um problema para o futebol brasileiro. Outro jogador que foi ovacionado, já que estamos citando aqui reações da torcida, foi o Cirino. Como é que a gente explica isso? Eu acho que o apoio da torcida é muito para... Não adianta vaiar. O cara tem que entrar motivado. Foi, o estádio inteiro. Podia acordar, né, Cirino? Eu acho que agora é com ele. Agora é com você, Agora né? é com ele. As oportunidades estão acontecendo. O Zé Ricardo, bom lançamento. Foi. Ele buscou bem ali o Guerreiro. O Zé Ricardo gosta do Cirino, vê o Cirino como um jogador que pode
em algum momento ser útil, dependendo da partida. E ontem ele colocou, se não tinha o Berrio, ele colocou o Cirino ali pela direita no lugar do Gabriel, o Gabriel cansou. E o apoio é aquela assim, gente, ele vai ficar, não vai? Então agora... Agora acorda. Agora acorda. Então agora acorda. Vamos ouvir os dois treinadores falando sobre o jogo de ontem. O Zé Ricardo analisando algumas mudanças que ele fez, como o Trauco jogando no lugar do Everton. E o Paulo Autuori fazendo uma analogia curiosa com automóveis. Dá uma olhada. Um pouquinho antes da partida, sabemos que não ia poder contar com o Manquede, que estava escalado para jogar. E lançamos mão do Trauco um pouquinho mais à frente, já que tínhamos observado já em treinamento, por 2 ocasiões, um bom rendimento dele jogando ali por dentro, até que ele, no Universitário, a equipe dele, ele também já jogou na linha um pouquinho mais à frente. Esse entrosamento com o Paulo é importante, né? Já vem lá da seleção peruana. Foi um lance muito rápido, né? Eu já tinha falado com o Trauco que ele sempre me procura nas costas dos zagueiros para enfiar a bola para mim. E se apresentou a primeira oportunidade dele, lançou para mim. E a única coisa foi que eu vi que ganhei a posição do zagueiro. O goleiro Everton saiu muito rápido, mas tentei finalizar do lado dele, mas ele pegou. Mas aí a bola vi que subiu. E, bom, era pular com o zagueiro, né? Graças a Deus a bola foi para mim e entrou a bola, né? Pagamos o preço, cara. No início do jogo nós estávamos a diesel. E quando a gente precisa de gasolina de altíssima octanagem para de mudança de velocidade e de meter um ritmo. E sofremos isso, e claramente foi toda a equipe. Isso tem a ver com o pouco tempo que a gente teve de recuperação, é o preço a pagar. Você começa a entrar no jogo tarde, esse é o problema. Esse é o problema, não é só do Atlético Paranaense, é do calendário brasileiro. As equipes sofrem muito para recuperar de um jogo para o outro. O início, às vezes, é muito difícil, né? E hoje foi claro, porque foi toda a equipe. E depois se soltou, é natural. Isso não é um problema apenas nosso, é um problema em relação à maneira como a quantidade de jogos que se tem aqui no Brasil sem estar preparado para isso. E olha, por falar em quantidade de jogos, a gente mostrou um levantamento do Mansur na segunda-feira. Clubes como o Flamengo e o Fluminense, por exemplo, eles chegam a fazer 20 jogos a mais do que aqueles que mais jogam na Europa numa temporada. Se também jogam, não é só blá blá blá. Mas que isso também jogam demais. Que também jogam demais. Deixa eu abrir espaço aqui para o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e esse espaço é muito bem-vindo, porque qualquer pessoa no redação, qualquer clube, qualquer entidade que é citada e queira comentar sobre a citação, tem todo o seu espaço aberto. A citação em questão foi uma reportagem do nosso repórter Fred Justo, do tamanho da dívida que o futebol brasileiro como um todo tem com a Previdência Social. Fala-se que a Previdência tem uma dívida em torno de 450 bilhões de reais e somadas as dívidas dos clubes brasileiros, elas chegam a 1 bilhão. A gente mostrou o levantamento do Fred de quanto cada clube deve, coloca na tela, diretor, por favor. A gente mostrou no Redação de terça-feira e convidamos os amigos para uma reportagem que seria exibida naquele mesmo dia, terça-feira, no Tá Na Área. Uma reportagem mais ampla, inclusive ouvindo os clubes. Naquele dia acabou acontecendo um atentado em Dortmund, a reportagem não foi ao ar na terça-feira, e o Flamengo, que é dono da maior dívida, quis fazer uma explicação aqui sobre essa questão. E essa explicação é muito bem-vinda. Eu faço contato com o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Presidente, bem-vindo ao Redação, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rizek. Bom dia a vocês, membros da mesa. Muito obrigado pelo espaço. Efetivamente, a previdenciária dos clubes é alta, agora é uma parcela pequena da dívida dos clubes com o setor público como um todo, alguma coisa em torno de 20%, e para os clubes que aderiram ao Profut, a dívida está toda composta, parcelada em 20 anos. No caso do Flamengo, o Flamengo não tem nenhuma dívida, seja com a Previdência, seja com o setor público, de uma maneira geral. Então, o Profut é criado exatamente para isso, e é absolutamente os pagamentos sendo feitos religiosamente
contribuições que seja da... Presidente, a gente vai refazer a ligação, estamos com problemas no áudio, e no próximo bloco a gente coloca o senhor com mais qualidade, que eu não estou conseguindo ouvi-lo aqui no estúdio, peço desculpas ao senhor. Então faremos aqui um intervalo, depois da vitória flamenguista ontem, no próximo bloco a gente retoma o contato. Ficou assim o grupo então, meus amigos. Flamengo 6 pontos, Católica 5, Atlético 4, São Lourenço 1 pontinho. Redação faz mais uma parada e já já estamos de volta.